O cenário que a gente tem para hoje é basicamente o seguinte: sexta-feira à noite, véspera do primeiro jogo da grande final do Campeonato Gaúcho. Aquela tensão clássica, né? Exato. De um lado, a gente tem o Grêmio, do outro, o Internacional. E bem no meio dessa panela de pressão absoluta, que é tipo um dos maiores clássicos do futebol mundial, a Federação Gaúcha de Futebol, a FGF, promove um evento reunindo os dois lados. Uhum. Mas assim, o que realmente salta aos olhos nesse material que a gente vai destrinchar hoje não é o evento em si, é o comportamento de quem tá lá. Com certeza. A gente tem os dois técnicos, o Luiz Castro, pelo Grêmio, e o Paulo Pezzolano, pelo Inter, sentados ali lado a lado, e junto com eles, os capitães, o Arthur e o Alan Patrick. E o clima no ar é de uma cordialidade e um respeito mútuo quase surpreendentes, dada a voltagem dessa rivalidade. É uma quebra de padrão muito nítida, sabe? Historicamente, para quem acompanha o futebol sul-americano de perto, as vésperas de um Grenal decisivo costumam ser marcadas por muita tensão. Declarações ríspidas, né? Pois é, aquele clássico clima de guerra iminente. Mas o material que temos em mãos mostra um caminho completamente diferente. Nossa missão nesse mergulho de hoje é ir bem além da superfície dessa educação toda. Vamos decodificar isso. Vamos decodificar o xadrez tático, a guerra mental e aquelas estratégias de bastidores que foram reveladas ali meio que sem querer. Os dois comandantes soltaram informações valiosas nas entrelinhas. O foco é entender não só o que eles disseram, mas o porquê essas declarações importam tanto para o desfecho do campeonato. Exatamente. E o mais interessante para quem nos ouve é que a dinâmica que a gente vê ali ressoa muito além das 4 linhas do gramado. Sem dúvida. A forma como esses profissionais de elite se preparam para um embate de altíssimo nível espelha muito a maneira como a gente lida com momentos de grande estresse na vida, né? Pode ser a preparação para uma apresentação decisiva no mundo corporativo, uma negociação complexa. Ou um ponto de virada na carreira. Sim, a mecânica de mapear os riscos, de ler o cenário e controlar os nervos é praticamente universal. O futebol de alto rendimento acaba servindo como tipo um laboratório em tempo real do comportamento humano sob extrema pressão. Total. E quando a gente coloca dois estrategistas como o Castro e o Pezzolano para falar abertamente antes de uma final, as respostas viram um estudo de caso muito rico. Então vamos esmiuçar isso por partes. Começando pelo campo, pelo xadrez tático propriamente dito. Quando o Luiz Castro foi questionado sobre as qualidades do Internacional, ele não poupou detalhes técnicos. Ele foi bem específico, né? Muito. Ele pontuou que o Inter tem um jogo interior muito forte. E para quem está visualizando o campo de cima agora, esse jogo interior significa aquela capacidade sufocante de trocar passes curtos. De infiltrar ali no meio da zaga. E isso, de dominar a bola naquela faixa central que costuma ser a mais congestionada e difícil de jogar. Ele inclusive usou o Alan Patrick, que estava sentado ali a poucos metros dele no evento, como grande maestro desse movimento. O corredor central é de fato o território mais valioso do futebol moderno. Quem controla o meio acaba ditando o ritmo da partida. Mas o detalhe estratégico aqui não é só o reconhecimento técnico. Ao elogiar publicamente a capacidade do Inter de jogar por dentro e citar nominalmente o Alan Patrick, o Luiz Castro está, na verdade, enviando uma mensagem subliminar bem clara. Ele está avisando que sabe o que está acontecendo. Exato, ele está dizendo, olhando nos olhos do adversário, algo como: nós sabemos exatamente onde reside o perigo maior de vocês. Nós mapeamos a fonte de criação. É uma forma de deixar claro que o Grêmio não vai ser pego de surpresa ali. E a análise dele continuou. Castro adicionou que, além de amassar por dentro, o Inter também tem uma profundidade muito bem trabalhada nos corredores laterais. Ele abriu o leque. Pois é, ou seja, ele está confirmando que sabe que o rival consegue alargar o campo, esticar a defesa do Grêmio usando as pontas. Mas logo depois de detalhar todas essas virtudes do rival, ele fez um movimento muito calculado. Aí que tá o pulo do gato. Castro reconheceu com todas as letras que o Internacional também tem as suas fraquezas, da mesma forma que o Grêmio tem as dele. E como era de se esperar, ele encerrou o raciocínio aí,
Não revelou quais seriam essas vulnerabilidades de jeito nenhum. É a execução perfeita daquele blefe analítico. Sim. Ele valida a força do oponente, o que tira um pouco do peso e do favoritismo das costas do próprio time, mas logo em seguida ele planta aquela sementinha da dúvida. Ao lembrar que mapeou os defeitos do Inter, ele obriga o Pesolano a pensar sobre o que será que o Grêmio viu no sistema defensivo dele que talvez tenha passado batido. E do outro lado da mesa, o Paulo Pesolano adotou uma postura igualmente clínica para analisar o Grêmio. Sim, o Pesolano também foi bem fundo na parte tática. Ele classificou o Grêmio como dono de um jogo muito completo, que defende e ataca com muita consistência. E ele entrou numa especificidade que mostra o nível de estudo da comissão técnica colorada. A questão da linha de 3, né? Exatamente. Explicou de forma simples, em vez de defender de um jeito engessado, com aqueles 4 defensores clássicos alinhados lá atrás, o Grêmio adapta essa estrutura. É dinâmico. Muito dinâmico. Pesolano notou que ora o Grêmio usa um lateral que recua e fecha essa trinca de zagueiros, ora um volante que desce para fazer essa função de cobertura. E observando a fundo, isso levanta muito o conceito da imprevisibilidade estrutural. Sem dúvida. Porque quando uma equipe altera a sua forma de defender dependendo do momento do jogo, usando o lateral num lance e o volante no outro, o adversário é forçado a tomar decisões complexas em frações de segundo para tentar quebrar essa barreira. É um xadrez mental em tempo real. Pesolano também destacou a capacidade do Grêmio de posicionar jogadores tanto por dentro quanto pelas pontas. Além de mencionar um fator que desequilibra qualquer prancheta tática, que é o talento individual, ele ressaltou que o Grêmio possui peças que são letais naquele duelo de 1 contra 1. Esse é um ponto vital mesmo, porque o sistema é forte, a linha de 3 se adapta, mas quando o esquema tático trava, o Grêmio tem o talento bruto para quebrar a marcação só na habilidade, no drible puro. Exato. E aí o Pesolano trouxe para a mesa uma ideia que talvez seja a chave de toda essa discussão tática. Ele afirmou que ambos os times ainda estão engrenando na temporada. O ano está começando. E por causa disso, os dois treinadores estão constantemente buscando variáveis novas para os seus modelos de jogo. O objetivo final dessa busca é evitar ao máximo ficar previsível para o rival. Esse reconhecimento de que um modelo de jogo nunca é um produto finalizado é muito rico. O esporte em alto nível exige uma evolução quase que semanal. Não dá para estagnar. De jeito nenhum. Se uma equipe atinge um platô de rendimento muito cedo e para de adicionar novas variáveis, novos atalhos, ela fatalmente é decifrada. Pesolano entende perfeitamente que, numa decisão de 180 minutos contra um técnico do calibre do Luiz Castro, repetir exatamente a mesma fórmula que funcionou semanas atrás é, na verdade, um passaporte para a derrota. E essa ideia de não ficar previsível esbarra de frente na grande sombra que pairava sobre essa final, que é o peso do passado recente. O famoso 4-2. Pois é. O contexto aqui é fundamental para quem está acompanhando a gente. No primeiro Grenal do ano, lá na fase de classificação, o Inter atropelou e venceu o Grêmio em casa por 4-2. Um placar elástico. Muito. A grande questão que dominou os bastidores foi como uma derrota tão pesada ou uma vitória tão expressiva do outro lado contamina o vestiário para uma final que acontece pouco tempo depois. A abordagem do Luiz Castro sobre esse trauma recente foi de uma franqueza brutal. Sim, ele não fugiu da raia. Normalmente, treinadores recorrem àqueles clichês protetores para blindar o elenco, dizendo coisas como aquele jogo não importa mais, viramos a página. Mas o Castro foi na contramão. Ele admitiu abertamente ali na frente de todos que aquela derrota teve um impacto muito negativo dentro do grupo do Grêmio. O que mostra uma postura de liderança muito sólida. Exatamente. Reconhecer a dor e o baque é sempre o primeiro passo para conseguir neutralizar esse sentimento. E ele não parou só no reconhecimento da dor. Castro fez uma analogia que levou a conversa para um outro nível. Ele comparou o futebol a um espelho da vida. É uma visão bem filosófica. Sim, ele disse que quando as coisas vão mal, é natural que a gente fique para baixo. E quando vão bem, a gente vai para cima. Mas o contraponto que ele faz logo em seguida é muito estratégico. Ele defendeu que um jogo de futebol é um evento único. Ele não está acorrentado ao passado e não define o futuro. É uma tentativa bem clara de isolar o evento na mente dos atletas. Na prática, como um time transforma essa dor em aprendizado em tão pouco tempo? Usando a cabeça, né? Pois é. O Castro explicou que usou a derrota não para gerar um complexo de inferioridade no vestiário,
mas como puro material de estudo. Em vez de lamentar o placar, a comissão técnica foca no posicionamento que gerou o primeiro gol, na falha de cobertura no segundo. Eles removem o emocional do 4-2 e ficam apenas com os dados táticos. É um distanciamento necessário. O fracasso, quando dissecado dessa forma analítica, vira o principal combustível para o ajuste fino. E funciona como uma terapia intensiva baseada em vídeo e prancheta, né? Agora, olhando para outra margem do rio, a gente tem o pragmatismo do Paulo Pesolano. Afinal, como o técnico lida com um vestiário que acabou de amassar maior rival? É o outro lado da moeda. A visão dele foi muito direta. Ele comentou que a vitória tem que ser comemorada no momento em que ela acontece. Ele até usou a expressão "se estão no banho, desfrutem". Boa frase. A alegria no vestiário pós-jogo é livre e necessária, mas a porta do vestiário fecha e a festa acaba ali. Pesolano foi categórico: se o Inter entrar em campo se fiando na lembrança daquele 4-2, a equipe estará morta. Essa fala ilustra uma inteligência emocional indispensável no esporte. O excesso de confiança, aquela soberba gerada por um sucesso muito recente, é uma das armadilhas mais letais no ambiente competitivo. Com certeza. E o alerta do Pesolano veio acompanhado de uma imagem muito forte sobre o estado anímico do Grêmio. Ele avisou que o rival virá para essa decisão com a faca nos dentes. Bem visual isso. O Pesolano tem a clareza de que a humilhação sofrida pelo Grêmio gerou uma fúria competitiva, um desejo de vingança esportiva mesmo. O Inter precisa estar mentalmente preparado para igualar ou superar essa agressividade, esquecendo completamente qualquer sensação de vantagem herdada daquele último encontro. E essa gestão de nervos ganha um peso redobrado quando a gente coloca o regulamento do campeonato na mesa. Por ter feito a melhor campanha na fase inicial do Gauchão, o Inter conquistou o direito de decidir o segundo e último jogo no seu estádio, o Beira-Rio, no domingo seguinte. Que é uma baita vantagem teórica. Sim, o que significa que este jogo 1, que é o alvo de toda essa preparação que a gente está analisando, acontece na arena do Grêmio. E a leitura que os dois comandantes fazem do impacto desse primeiro confronto de 90 minutos é muito reveladora. Exato. O Luiz Castro pontuou que o grande legado desse jogo 1 na arena não é apenas o placar numérico que as equipes vão carregar para a partida de volta. O que realmente está em jogo, segundo ele, é a dimensão mental. O impacto psicológico. Isso. Ele explicou que o resultado do primeiro duelo tem o poder de atirar o estado anímico de uma equipe para um patamar elevadíssimo, o que facilita toda a semana de treinos. Por outro lado, um resultado ruim afunda o astral, forçando a comissão técnica a gastar uma energia imensa apenas para recuperar a moral dos jogadores antes de sequer pensar em tática novamente. E o Pesolano concordou integralmente com a leitura do Castro. Ele bateu na tecla de que, num duelo de 180 minutos, o que dita o ritmo do jogo decisivo é exatamente como o time sai emocionalmente de campo ao aputo final do primeiro encontro. É o saldo moral da partida. Ele frisou que é preciso ter maturidade para saber jogar essa maratona, ter a inteligência para saber ser um bom mandante, empurrando o adversário para trás, mas também saber atuar como visitante, suportando a pressão sem desmoronar. A conclusão que tiramos da fala de ambos é que o intervalo entre os dois jogos é majoritariamente um campo de batalha psicológico. E essa convergência de visão entre rivais tão ferrenhos comprova que o controle mental no esporte de elite não é só um bônus. É um pré-requisito tão crítico quanto o preparo físico. O gerenciamento do vestiário naqueles dias que separam o jogo 1 do jogo 2 costuma ser o lugar onde os campeonatos são silenciosamente vencidos ou perdidos. Muito bem colocado. Mas esse nosso mergulho nos bastidores não para no time principal. Durante essa conversa com a imprensa, um tema muito sensível e estrutural foi colocado em pauta, que é a utilização de jogadores jovens, os garotos vindos das categorias de base. Um assunto que sempre rende. Rende muito. E as respostas que surgiram ali abriram uma janela muito clara sobre como a engrenagem interna dos clubes realmente funciona. É o eterno dilema do futebol moderno. Como equilibrar a urgência de títulos no presente com o projeto de sustentabilidade a longo prazo. Exato. Quando o Pesolano abordou o uso da base no Inter, ele adotou uma lente extremamente pragmática, quase empresarial mesmo. Ele não romantizou a questão. Foi bem direto. Muito. Ele deixou claro que o clube precisa da base,
Mas não apenas por uma questão de filosofia esportiva. É uma necessidade financeira inescapável. O clube precisa formar e vender talentos para poder contratar outras peças e manter as contas em dia. Pesolano foi direto ao ponto sobre essa matemática de sobrevivência. Mas um detalhe crucial é que ele não reduziu esses jovens atletas a meros ativos de balcão de negócios. Pelo contrário. Ele fez questão de destacar a coragem desses garotos que estão sendo alçados ao time principal no momento de extrema cobrança. Ele reconheceu abertamente que não é fácil vestir a camisa de um gigante como o Inter da noite para o dia e já ter que entregar resultado. A pressão é gigantesca. A transição da base para o profissional é uma fogueira onde um erro pode atrasar a carreira de um garoto em anos. E ele elogiou bastante a firmeza de quem está correspondendo a essa expectativa. Essa validação feita pelo treinador na frente dos microfones serve como um escudo para esses jovens. Alivia parte daquela carga esmagadora que eles sentem ao entrar em campo numa reta final de campeonato. Funciona como um abraço público, né? Engenharia e a montagem do elenco. Para ele, dar minutos em campo para um garoto não é apenas uma questão de boa vontade do técnico. Ele tem uma visão bem estrutural da coisa. O Castro usou números para ilustrar essa lógica. Ele argumentou que é absolutamente impossível promover e dar rodagem real para um talento da base se o clube insistir em manter um elenco profissional inchado, com uns 35 jogadores, por exemplo. A conta matemática não fecha. Não tem como. Se o time tem 3 ou 4 veteranos para a mesma posição, o jovem nunca vai jogar. Castro defendeu que o espaço deve ser conquistado, por meritocracia, claro, mas a estrutura do clube tem que permitir isso. E isso não é só sobre futebol. O Castro, no fundo, está dando uma verdadeira aula sobre alinhamento corporativo aqui. Exatamente. Ele escancara uma hipocrisia que é muito comum em grandes instituições, sejam elas esportivas ou não. Aquele discurso que não bate com a prática. Isso. Uma empresa não pode propagar aos 4 ventos que o foco do seu projeto é a inovação jovem se toda a sua folha de pagamento e as suas vagas de decisão estão travadas com contratações caras de mercado. O discurso tem que estar 100% alinhado com a logística. Faz todo sentido. O Castro mostra que integrar a base exige que a diretoria tenha a coragem de enxugar o elenco, aceitar os riscos inerentes da inexperiência e manter a coerência do planejamento estratégico ao longo do tempo. Então, amarrando todas as pontas dessa nossa análise nas mentes do Luiz Castro e do Paulo Pesolano, o que a gente tira de lição concreta desse encontro em comum às vésperas de uma panela de pressão tão grande? A grande síntese que tiramos desse material é que uma final dessa magnitude não é decidida apenas pela destreza com a bola nos pés. Ela é vencida num intrincado jogo de xadrez invisível. É vencida na capacidade de evoluir taticamente para fugir da previsibilidade. É vencida na maturidade cirúrgica de usar as dores e as derrotas passadas apenas como laboratório de ajuste, sem se deixar engolir pelo trauma emocional. E na gestão da própria cabeça. Acima de tudo, é decidida na inteligência de gerir a mente, sabendo que a humilhação de ontem é o combustível de hoje e a vitória de ontem pode facilmente ser a armadilha de amanhã. No fim das contas, é a confirmação de que o esporte de alto rendimento é, na sua essência, um duelo psicológico jogado com os pés. E isso nos leva a uma provocação final para quem está acompanhando a gente. Vamos lá. O Castro pontuou que o futebol é um espelho da vida e que um jogo não se prende ao passado. O Pesolano foi bem enfático ao dizer que quem vive focado no conforto do último resultado está morto para a disputa atual. Verdade. Pensando nisso tudo, até que ponto a preparação técnica impecável que consumiu meses de suor, tática e análise de dados de uma equipe inteira pode simplesmente desmoronar num segundo diante do poder de uma única lembrança emocional não resolvida na cabeça de um jogador. É a grande questão. O verdadeiro jogo, aquele que de fato define quem levanta a taça e quem chora a derrota, ele é jogado na grama dos estádios ou ele acontece exclusivamente nos labirintos da mente humana? Fica aí reflexão.